Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando com mais assuntos de química, dando continuidade ao estudo dos gases. E na aula de hoje eu vou apresentar para vocês a equação de Clapeyron. Mas antes de nós dar continuidade, entrar nesse assunto, se faz necessário a gente fazer algumas introduções a respeito para que vocês tenham mais propriedade na hora de resolver as situações problemas, né? Uma delas, se faz necessário nós conceituarmos, entendermos a hipótese de Avogadro, né? Ele formulou uma hipótese, ele chegou à conclusão que gases diferentes, né? Aqui, por exemplo, nós temos o metano e o gás carbono, mas que eles estejam na mesma pressão e na mesma temperatura, eles vão ter a mesma quantidade de moléculas. Observa aqui 4 e 4. Certo? E aí isso daqui vai gerar uma proporcionalidade, né? Se eu sei que em 2 litros, por exemplo, eu tenho 4, se eu tiver 6 litros, eu terei o dobro da quantidade, o triplo da quantidade de moléculas, e assim por diante. O Avogadro, ele era um cientista, né? Ele formulou a seguinte hipótese: volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém as mesmas quantidades de moléculas. Vamos para alguns exemplos para nós tentarmos assimilar melhor esse conteúdo. Nós temos, faça uma previsão de volume ocupado por uma amostra de 3,5 mol de gás de nitrogênio na CNTP. Lembrando que CNTP é uma sigla, condições normais, temperatura e pressão. Toda vez que isso aparecer, a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, tá? Anote isso daí. Outra coisa diferente que eu quero apresentar para vocês é que a atividade vai ser o quê? Vocês copiarem os exemplos que eu estiver explicando aqui nessa aula. Se eu não me engano, são 5 ou 6 exemplos que, ao final, vocês terão que me enviar copiado e respondido esses exemplos como forma de que vocês estão assistindo a aula realmente, tá ok? Para melhor fixar o entendimento. Vamos lá. Exemplo, né? Nós temos aí 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão, ele sempre vai ter 22,4. Mas aí é um detalhe, né? 1 mol vai ser sempre 22, não. Ele será 22,4 se a pressão for 1 atm e a temperatura for 0 Kelvin, ou 273. Se eu variar essa pressão ou variar essa temperatura, esse volume também varia, tá ok? Logo, se o mol tem esse valor, 3,5 terá quanto? Meio por extremos, né? Regra do doido aí, ó. Você vai fazer, certo? Repetindo aí, 1 corresponde a 22,4, 3,5 a V. Meio por extremos, nós temos 1 vezes V e 3 vezes 2,24. 1 vezes V é igual a V, 3,24 é igual a 78,4 litros, ok? Você pode dar um pause e copiar a resolução desse exemplo. Vamos para mais exemplos. A 25 graus Celsius, ó, já mudou aqui a temperatura. Isso quer dizer que o volume não é mais a 22,4. O volume sempre será 22,4 se as condições for 0 graus Celsius e 1 atm. Aí eu vou ter sempre 1 mol 22,4. A 25 graus Celsius, e detalhe, não está em atm, não está em Kelvin, desculpe, 1 atm, o volume molar dos gases é 24,5. Ele já está dizendo, ó, que nessa temperatura o volume é 24,5, ou seja, cada mol tem 24,5, nessas condições aqui. Nessas condições de pressão e temperatura, qual será o volume ocupado por 64 gramas de gás ozônio, O3? Aí ele dá aqui o peso de cada mol do ozônio é 48 gramas. Aqui gera aqui um entendimento. É muito importante a interpretação do exemplo. A gente usa a matemática e a interpretação para facilitar o entendimento. Essa parte é a parte da matemática e do português. Aí a parte do entendimento
o significado disso é química. Então, vamos lá. Eu sei que 1 mol tem 48 gramas, ok? E 1 mol desse camarada, 25, tem um volume de 24,5. E se eu sei que 48 gramas tem 1 mol, se eu tiver 64 gramas, eu tenho quantos mols? Vamos resolver esse problema aí, 1 mol tem 48 gramas, tá aí. E 48 gramas tem um volume de 24 litros, porque é o volume referente a 1 mol. Logo, se eu tiver 64, qual vai ser este volume? Meio por extremos, né, galerinha? Aí, faz o cálculo, meio por extremos, nós vamos obter esse valor aí, ok? A divisão tá 32,67 litros. Dê um pause também, tá? Para copiar aí o segundo exemplo, tá? Você vai me enviar ao final da aula, valendo a sua presença. Exemplo 3. Um balão contém 1,20 gramas de nitrogênio gasoso. N2 é a molécula. Outro balão de mesmo volume contém 0,64 gramas de um gás X. Ambos os balões estão à mesma temperatura e pressão. A massa molecular do X será aproximadamente de... Então, se eles estão à mesma temperatura e pressão, eu tenho a mesma quantidade de molécula. Não necessariamente eu vou dizer que eu tenho a mesma massa. É diferente, viu, galera? Massa e volume são duas coisas distintas. Não tem nada a ver. Aí depende muito da densidade. Então, vamos lá. Eu sei que cada mol do nitrogênio ele pesa 14 gramas por mol. Tá aqui, Aliás, cada mol não, cada elemento. Se eu tenho 2 aqui, então eu vou ter 28. Vamos resolver essa situação. Tem-se, volumes iguais, né? Enquanto que um tinha 1,5 gramas, no outro eu tenho 0,68. E os dois estão à mesma temperatura, volume e pressão. Vamos lá. Número de mols iguais, né? O número de mol do nitrogênio é o mesmo número de mol do X. Logo, a massa de nitrogênio corresponde à massa de X aí, O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Massa dividido pela massa molar. Para encontrar o número de mols. Vamos achar aí essa resposta. Detalhe, viu, pessoal? Para eu achar o número de mols, é a massa comum dividido pela massa molar. Massa comum dividido pela massa molar. Aí vamos lá. Resolver aqui. A massa comum de nitrogênio, 120. A massa molar, eu tenho 2 nitrogênios. Cada nitrogênio tem 14, logo 2 é 28. Então, eu estou dividindo a massa comum dividido pela massa molar. Sempre que eu quiser achar o número de mols, eu vou dividir a massa comum pela massa molar. Da mesma forma, eu tenho a massa do gás X, mas eu não tenho a massa molecular, que é justamente o que a questão quer saber. Então, vou chamar de X. Dividindo, multiplicando isso aqui, esse meio por extremos, nós vamos ter o quê? Esses valores aí, multiplicando meio por extremos, essa resolução dessa matemática aí, e o resultado nós vamos obter 16 unidades, né? Ok? Logo, o que a gente vai ter? A opção aí a ser marcada, a 16, tá? Recomendo que você dê um pause no vídeo e também copie. Já estamos no terceiro exemplo. Vamos lá. Lei do gás ideal, equação de Clapeyron. Agora sim, nós vamos entrar num tema. Aí nós temos as três variáveis de estado, né? Levando que são constantes, ou seja, não varia, porque nós estamos estudando que volumes iguais em temperatura e pressão, eu vou ter a mesma quantidade de moléculas, né? Aí para 1 mol de gás na CNTP, eu vou ter uma constante de 0,82. Esse valor aqui nós vamos usar na equação de Clapeyron, 0,82 atm mol por litro, Kelvin, né?
2 mols é justamente o dobro, né? 3 mols e assim por diante. Você vai ter x n vezes a quantidade. Então, de acordo com o número de mols, você vai multiplicar por essa constante. Vamos explicar isso já já. Vamos lá. Generalizando, teremos PV NRT. Decore, copie essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui é o que nós vamos estudar, que é a equação de Clapeyron, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, e o número de mols para eu encontrar quando eu não tiver é a massa comum dividido pela massa da molécula. R é esse valor aqui sempre, tá? Sempre que eu vou utilizar ATM, geralmente existem outras constantes, mas na maioria das vezes vamos utilizar 0,82 ATM litros mol Kelvin, tá? Então o R vai ser sempre esse valor aqui. E o T é a temperatura, lembrando que a temperatura sempre será em Kelvin. Se estiver em Celsius, eu vou ter que transformar para Kelvin. Então copie também essa fórmulazinha aqui, que é a equação de Clapeyron. Vamos lá. A constante, ó, tá aqui o que eu vi, o R sempre vai ser esse valor, ou esse valor, dependendo da pressão. Se a pressão vier ATM, você vai usar 0,082. Se a pressão for milímetro de mercúrio, você vai usar 62,3. E se a pressão vier em quilopascal, você vai usar 8,315. Então, dependendo da pressão, da unidade de pressão, você vai utilizar uma dessas constantes. Como na maioria das vezes a pressão vem ATM, a gente utiliza essa daqui. Não quer dizer que essas duas outras possibilidades estão eliminadas, né? Se porventura você estiver estudando em outra situação e aí diz, professor, não entendi porque está usando um R diferente. Mas acontece também, ok? Vamos para situações problemas. Vamos para o quarto exemplo desta aula, né? Eu vou cobrar de vocês aí. Ao realizar a reação de ferro metálico com uma solução aquosa de ácido clorídrico, um químico recolheu 83,15 litros de gás hidrogênio a 100 kPa. Olha aqui a pressão. Então, o R que eu vou usar é esse daqui, ó. A 27 graus Celsius. Qual a quantidade de mols de gás hidrogênio na atmosfera? Então, utilizando a equação de Clapeyron, né? Vamos usar a pressão aqui, ela está em quilopascal, que é o 100. Logo, essa temperatura aqui eu vou ter que transformar para Kelvin também, né? Olha lá, substituindo os valores, nós temos, ó, a pressão, quilopascal, o volume, 83,15, o número de mols, que é o que eu estou querendo saber, o R, como a pressão está em quilopascal, então eu vou usar essa daqui, ó. E o 300 aqui é porque foi transformado 27 graus Celsius em Kelvin, ok? Vamos lá. Resolvendo esse daí, ó, N é igual a 100 vezes 10 vezes 83,15, esse passou para o outro lado dividindo. Faz aí a resolução, a matemática disso daí, e obtém-se o valor de 33,33 mols. Você dá um pause e copia. Já vamos no quarto exemplo. Dando mais continuidade. 2. A dúvida se certa amostra de gás é de oxigênio, O2, nitrogênio, N2, ou dióxido de carbono, CO2. Medidas revelaram que a massa de amostra é 0,70 gramas. A massa da amostra. Essa é a massa comum, viu, galera? A massa comum. Seu volume é 750 ml. Não está em litros, viu, galerinha? Detalhezinho aí também. Você tem que transformar seu volume para litros. Sua pressão é 0,82 atm. Ora, então, ó, atm. Então já vamos usar esse R aqui, ó. E sua temperatura é 27 graus Celsius. Vou ter que transformar para Kelvin, vai dar 300. Com base nessas informações, é possível decidir entre um dos três gases, como sendo o que existe na amostra. Explique. Vamos lá. Usando a fórmula equação de Clapeyron, tá? Substituindo os valores, eu vou encontrar o número de mols.
Então, eu tenho a massa, mas eu não sei se é de oxigênio, de nitrogênio ou de gás carbônico. Eu só tenho a massa comum. Então, eu vou achar o número de mols substituindo os valores aí, ó. A pressão, o volume, e eu transformei o volume em litros, tinha 750 ml, foi transformado para litros, né? A gente transforma dividindo por 1.000, 750 dividido por 1.000 dá 0,75 litros. N é o número de mols que eu quero achar. Aqui é a constante dos gases que eu utilizei, porque a pressão está em atm. E eu transformei o 27 graus Celsius em Kelvin, tá? Vamos fazer a matemática aí, ó. Achando aí o número de mols, dá 0,25 mols. Pronto. Mas, para eu achar o número de mols, eu uso essa fórmula aqui. É bom também vocês copiar e decorar. Ó. O número de mols é a massa comum dividido pela massa molar. A massa molecular da substância. Então, essa massa molecular vai me dizer se é de oxigênio, se é de nitrogênio ou se é do gás carbônico. Logo, o N eu encontrei e a massa comum ele dá, que é 0,70, ó. Bem aqui, ó, dado em gramas. Substituindo aí os valores, nós temos, ó, meio por extremos, 0,70. Né? Vou dividir e vou achar a massa molecular, que é 28 gramas, que é o valor de 2 nitrogênio. E aí, eu vou ter que precisar que o valor de um elemento de nitrogênio, que nós estudamos lá no primeiro ano, é 14. Um elemento, se eu tiver 2, como apresenta aqui, eu tenho 28, né? O oxigênio é 16. Se tivesse dado 32, seria o oxigênio. E se tivesse dado 44, seria o gás carbônico, porque eu precisaria consultar a tabela periódica e ver a massa molecular de cada substância. A massa molecular do oxigênio, a massa molecular do nitrogênio e a massa molecular do gás carbônico, ok? No caso aqui, a massa molecular do nitrogênio é 28, porque cada elemento nitrogênio é 14. Então, eu preciso também saber da massa molecular lá da tabela periódica, que está lá para ser consultada. Com isso, nós já vamos aqui no quinto exemplo, tá? Que vocês têm que copiar e me enviar. Terceiro exemplo. Deseja-se guardar 3 gramas de etano, cuja forma molecular está aqui, ó, a 27 graus Celsius, em um recipiente rígido de volume 1,5 litros, que suporta no máximo 6 atm de pressão sem arrebentar. O recipiente pode ser utilizado para a finalidade desejada, certo? Então, ele tem aí um volume de um gás e ele quer saber se ele suporta, né? Se o volume do gás suporta, se o volume do gás corresponde à capacidade do recipiente. Porque o recipiente é rígido e ele suporta até 1,5 litros. Então, eu tenho que saber se esse gás de 3 gramas, que está a 27 graus Celsius e a 6 atm, ele tem um volume de 1,5, que pode ser mais ou menos. Né? Se for mais de 1,5, eu vou entender que esse recipiente não suporta o volume, ok? Então, vamos lá. Para eu achar o número de mols, tá? Detalhe, nessa questão eu vou procurar o volume, tá? O volume, que eu vou comparar o volume com o recipiente. Se o volume do gás for maior, eu vou dizer que o recipiente não suporta. Se o volume for menor, eu vou dizer que esse recipiente suporta, ok? Então, para eu achar o número de mols, usando a fórmula, a massa comum dividido pela massa molecular. É a massa molecular de que gás? Do gás etano, que é o C2H6. Lembrando que cada carbono é 12, né? Então, 2 carbono, 24, e cada hidrogênio é 1. Eu tenho 6, então 24 com 6, 30, massa molecular. Vejamos aí. 3,0 dividido para 30. 0,1 mol. Então, já tem o número de mols. Utilizando a equação de Clapeyron, né, na realidade, eu vou achar o V. Lembrando, a pressão aqui dá 6 atm. O volume é o que eu quero saber. O número de mols nós achamos.
E o R, eu vou utilizar essa constante dos gases, porque a pressão está em atm, tá? Ok? Aí a pressão. Na verdade, ele quer saber se a pressão do recipiente suporta, né? O volume. Que o volume pode reduzir, justamente, a interpretação. Então, essa pressão foi de 1,64, certo? Logo, o recipiente pode ser utilizado, né? Porque a pressão dele é 6, né? Não é isso? Então, suporta o gás aí, ok? Beleza? E aí nós temos seis exemplos. Vamos para o último aqui. 22,2 gramas de um gás estão contidos no recipiente de volume igual a 1,75 litros, a uma temperatura de 70 graus Celsius e uma pressão de 675 623 milímetros de mercúrio. Esse gás deve ser, vamos lá, vamos descobrir que gás é esse. Aí ele dá a massa, só copiando os dados, né, da questão, a massa, o volume, tá? E a temperatura e a pressão. Vamos lá. Utilizando aqui, eu estou substituindo aqui o M pela massa molecular, porque é o número de mols, tá? Então eu vou achar a massa molecular e vou dizer que gás é esse, certo? A pressão está em milímetros de mercúrio, tá? Aqui. Então eu vou utilizar aquela outra pressão lá, ó. Os valores aqui, 623, tá. Aqui o R eu vou utilizar o 62 porque está em milímetros de mercúrio. E a temperatura. Os valores aqui, vamos dar aqui a matemática. Esse resultado, a gente vai obter 44 gramas por mol. A gente chega à conclusão que isso daqui é o CO2. Por quê? Ó? O oxigênio é 16, né? 2 vezes 16 dá 32. E um carbono é 12. Então, 32 com 12, 44. Então, nós vamos obter aí o CO2. Beleza? E aí, aqui a gente encerra. São 7 exemplos. Para valer a presença de vocês, vocês vão me enviar os 7 exemplos copiados e respondidos como prova de que você assistiu a aula realmente, ok? Forte abraço para todos e até a nossa próxima aula.